que Ele ministre a cada um de nós, que possamos sair daqui transformados, que essa semente da Tua palavra caia e frutifique de forma abundante e sobrenatural, alcançando outras vidas. Que os que não estão aqui sejam supridos por Ti, Pai, naquilo que eles necessitam, naquilo que eles precisam. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Amém. Quem aqui já criou algo? Levanta a mão. Pode deixar que eu não vou chamar aqui à frente. Só uns 3 criaram algo? É engraçado, né? Que a gente é filho do Criador, mas muita gente acha que não é criativo. Quem aqui trabalha na área administrativa? Só o pastor, gente? Tem até menino ali, adolescente, trabalhando para administração. Ana, você não trabalha, não? Ah. Vocês não têm que resolver, às vezes, uns pepinos que surgem do nada? Vocês precisam criar a solução. É porque a gente associa, né? Criar com pintar um quadro, fazer um filme, fazer um vídeo. Criar é você trazer solução para algo, é você desenvolver algo, não importa a criação, mas você é capaz de criar. Amém? Amém. Vocês acham que o processo de criação é fácil? Depende, né? Depende do quê? Do que vai ser criado, do tempo que se tem, do nível de responsabilidade, de quem vai estar envolvido, do que você vai precisar, se vai precisar de recurso. E é leve criar? Eu sou da área de criação, mas da área de artes e comunicação. Então, assim, acontece muito do pessoal falar que está saturado, tem uma hora que ninguém consegue criar na minha área. Parece dar pane, dar um bug mental. Isso é muito discutido nos grupos de quem é da área. Do que fazer quando você bloqueia esse processo criativo. Onde eu posso dizer assim, pela área que eu atuo, que criar nem sempre é leve. Mas que o Espírito Santo é capaz de ser. Amém? Que ele traz soluções e revela informações que a gente nem imagina. E aí eu quero falar com vocês sobre alguém que criou. Mas não é sobre criação que a gente vai falar hoje. Gênesis 2, 2. O Mateus está lá, eu não estou conseguindo ver. Está lá? Tá? Gênesis 2, 2, Mateus. Nem sou homenagem não, Isva, Gênesis, mas toda vez que eu abro Gênesis eu tenho que lembrar da Isva. Gênesis é o livro queridinho da Isva, né? É o xodó. É o 2 e o 3, tá, Mateus? No 7º dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Que trabalho? A gente já sabe que ele criou tudo, né? O mundo, todas as coisas antes disso, que eu não vou ler agora. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Tem versão que fala que ele descansou de tudo que ele criou e tudo que ele fez. Mas o que eu quero destacar é que ele fez tudo o que ele fez. O nosso Deus não é o Deus que se cansa, que ele é capaz de tudo, mas ele deixou um recado para a gente. Olha, depois de eu fazer todo o processo, eu parei. E olha que de tempo em tempo ele ainda foi contemplando, né? Ele fala, a Bíblia vem falou que era bom, que era muito bom. Então ele vinha contemplando. E ele olha para tudo que ele fez e fala, agora acabou. Eu vou parar e vou descansar. Porque eu sei que eu gastei, digamos assim, energia para criar e para fazer. Se fôssemos nós, seria energia mental e física, né? Porque quando a gente cria algo, a gente gasta energia mental e física. E aí, é sobre isso que eu vou conversar com vocês. Nós não paramos de falar sobre o reino, né, pastor? É o tema do ano. E hoje o tema da ministração, Tiago, aproveita já para... é no reino de Deus há descanso. Amém? Quando o pastor pediu para ministrar semana passada, saltou assim, você vai falar sobre descanso. E eu fiquei falar sobre descanso, fui falar sobre descanso. E aí, do dia que saltou até hoje, várias situações, até cena em filme que a gente estava vendo, fez menção à necessidade do descanso. E aí, assim, era em tudo. Música que chegava, filme que via, conversa que tinha. E eu falei, Senhor, é para falar sobre descanso.
E aí eu passei esses dias falando com o Renato. Deus, às vezes, dá uns temas e eu fico, Senhor, por quê? Eu fico curiosa, né? Por quê? Por quê? E aí, conforme foi chegando e foi sendo elaborada a ministração de hoje, ficou muito claro para mim que a Igreja do Guará precisa de descanso. E vocês vão entender ao longo da ministração que descanso é. Cada um vai ter um descanso específico. Mas foi perceptível ver que nós estamos precisando de descanso. Nós estamos precisando desfrutar descanso, saber fazer uso do descanso. Não é que fale assim, olha, você precisa descansar porque você não tirou férias. Não, a gente precisa saber fazer uso do descanso, que é bíblico. Amém? E aí eu fui fazer uma pesquisa, porque eu entendo que hoje é culto de ensino. Eu acho que vale a pena a gente aprender algumas coisas também que vão ampliar o nosso conhecimento. E, para vocês saberem, ano passado, isso é uma pesquisa, eu troquei as minhas anotações, não tem aqui um instituto, que eu peguei o nome, começa com V. Perdão, que eu não lembro o nome. Mas a pesquisa fala o seguinte, no Brasil, em 2023, 37% das pessoas estavam sofrendo de estresse extremo ou severo. Isso é só no nosso país, tá? 59% estavam no estado máximo de depressão. 63% sofrendo de ansiedade. São números baixos? São números absurdos. Muito altos. E aí eu fiquei pensando, quantos daqui não estão passando ou não viveram algum desses itens? Porque a gente não está aqui para condenar ninguém, amém? As situações ocorrem e a gente precisa do corpo de Cristo para pegar junto para a gente se reerguer. Amém? Por isso estamos aqui. E no Brasil, que é mais assustador, em relação ao mundo, no Brasil, nós temos o maior número de pessoas com ansiedade. Isso me assustou, porque eu falei, não é Brasil, mas não sei quem, não, é no Brasil. E aí eu fui pesquisar por quê, mas vinham várias informações, porque não tem emprego, porque está sem dinheiro, porque adoeceu. Mas uma coisa me chamou a atenção, que não era um porquê, mas que eu li essa informação e falei, não é coincidência. No Brasil, ao mesmo tempo que nós temos o maior número de pessoas com ansiedade, nós temos o maior número de pessoas que ficam mais tempos conectadas em tecnologia. Dá para fazer muita correlação, porque quando a gente fica de frente para a tela, aquela luz libera mecanismos no nosso cérebro que não permitem a gente relaxar. Quando a gente começa aquele processo de dopamina mexendo a tela que a gente não consegue parar, aquilo ali vai dando mais prazer mental e a gente continua naquilo ali, e aí você começa a não querer mais tolerar coisas que demorem, porque tudo é rápido, as respostas são rápidas. Outro dia eu fui editar um vídeo para o trabalho, e um dos meninos meus falou assim, quer uma opinião? Eu nem tinha pedido, meu vídeo estava pronto. Ele falou assim, quer uma opinião? Eu falei, pode falar, está demorado demais. Era um vídeo acho que não tinha nem um minuto, acho que era de 30 segundos a um minuto. E eu pensei, que geração é essa? Que um vídeo de 1 minuto, a gente ia para cinema assistir, ou em casa, filme de 2 horas, de 3 horas, 1 minuto. E aí isso diz muito, né? A Organização Mundial da Saúde também tem como informação, diz que com a pandemia, a ansiedade e a depressão aumentaram em 25%. A gente sabe, às vezes, casos isolados, mas quando a gente tem dados, eu particularmente me assusto. Porque essas pessoas não necessariamente estão lá fora, não, gente. A gente tem gente aqui, precisando de cuidado. Amém? E aí eu quero ler com vocês 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Gente, cadê o relógio que ficava ali? Levei um susto agora. Eu toda calma, falei, ué. 8h30? E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode voltar. É só o 23.
Preste atenção. O espírito, a alma e o corpo. Está falando de nós, certo? Amém? Nós não somos uma parte só dessas. Nós somos os três. Sejam mantidos o quê? De novo, gente, sejam mantidos o quê? Irrepreensíveis. Até quando? Até hoje? Até a volta de nosso Senhor Jesus. Irrepreensíveis. Perfeito. Até a volta de Cristo. Quem aqui está trabalhando para o corpo estar perfeito, levanta a mão. Ó, 3, amém. Ó. Quando eu li corpo, alma e espírito irrepreensíveis, até que ele venha, digamos assim, significa que a gente precisa que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito encontre esse tempo de descanso para viver com qualidade de vida até que ele venha. Amém? E sabe, o descanso ele é importante, a gente fala assim, é importante descansar para a gente viver muito, né? Mas ele é importante para a gente viver muito, mas ele é importante para que a gente viva muito com qualidade de vida. Amém? Romanos 14, 17 a 19. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, qual atitude? Aquela de ter consciência de que o reino é justiça, paz e alegria, e não comida e bebida. Agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. E aí, quando eu li essa passagem, saltou para mim o seguinte: muitas vezes a gente compensa na bebida e na comida uma emoção que não vai bem. Mas o reino é o quê? Justiça e ansiedade e alegria? Justiça, paz e depressão? É justiça, paz e alegria. Se eu tenho consciência desse reino e eu trabalho com foco, eu vivo cuidando do meu corpo, com a consciência do que é esse reino, essa compensação emocional, seja do que for, vai ser pensada 10 vezes, amém? Porque para que a gente vai compensar na bebida e na comida se eu tenho um reino de paz? Eu não tenho reino de ansiedade, eu não tenho reino de frustração, eu não tenho reino de angústia, eu não tenho reino de preocupação, eu tenho reino de paz. Ah, mas eu estou inquieto porque eu tenho uma situação tal para resolver, mas o reino é justiça. Ah, mas eu estou mal com aquela situação que está lá em casa, mas o reino é alegria. Sabe, vou contar para vocês algo que Deus me lembrou hoje. Das outras vezes que eu ministrei, eu contei aquele episódio dos meus pais, que alguns já acompanharam, da saúde deles, né? E quando eles adoeceram, eu cheguei, acho que eu falei na outra ministração, que eu estava num momento muito bom cuidando de mim. Só que quando eles adoeceram, eu digo que eu fiquei num campo inexistente, eu não fiquei em segundo plano, porque era eu, filha única, para cuidar dos dois com problemas de saúde grave. Em menos de um ano, eu ganhei 20 quilos. E eu lembro que o médico da minha mãe chegou para mim e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, quem cuida e não se cuida, vai junto, se não vai primeiro. Sai de lá como? Ele é um médico bem colérico, bem direto. E aquilo ficou martelando. E eu precisei rever muita coisa. Eu precisei buscar tratamento para mim. Eu precisei buscar cuidado para mim. Que eu falei, gente, eu tenho quase metade da idade dos meus pais. Ele me fala que eu posso ir junto, não vivi nem a parte do que eles viveram ainda para frente. 3 meninos para criar ainda. O que eu preciso fazer? Então, muitas vezes, a gente precisa também utilizar do suporte da área da medicina, da área da psicologia, da área da saúde, porque Deus também habilitou pessoas para essas áreas, amém? Então, às vezes, a gente pensa, não, mas eu quero mudar de hoje para amanhã, milagrosamente, porque eu tenho fé, tá? Mas a gente tem recursos humanos, inclusive, para a gente buscar solução. Incluindo, eu sempre friso aqui, a igreja para você estar congregando, amém? E aí, como consequência de falta de descanso,
que eu fui parar também, falei, tá, tudo bem, e se a gente não descansar, acontece o quê? A falta de descanso, porque eu estou associando a falta de descanso físico e mental e aquilo que eu falei no início, a ansiedade, a depressão, ao estresse, tudo isso num pacote só, vai te impedir de sair, porque às vezes você está tão envolvido com tanta demanda que você não consegue gerar um tempo para descansar e sair. Vai te impedir de produzir, porque muitas vezes você acha que dormir pouco para trabalhar mais vai solucionar, quando, na verdade, teu cérebro está pifando, porque está faltando descanso, para oxigenar, para ter um detox no corpo. Porque quem é da área da saúde aqui sabe que o sono é um detox para o corpo, amém? Total. Muito. Percebe que quando a gente dorme pouco, a gente não raciocina direito, não dirige direito, está lento para responder, porque não descansou. A falta de descanso te impede de trabalhar bem, porque você não se concentra, a memória não funciona, você pode ficar sem atenção. A falta de descanso te impede de você se relacionar. Porque, às vezes, você está tão exausto, até sair está chato, você não quer estar com ninguém. Você quer continuar naquele círculo, naquele circuito de esgotamento, e não, prefiro ficar sozinho e continuar fazendo o que eu estou fazendo, mas você não parou. Colossenses 1,13, não precisa abrir não, Mateus. Pastor e Isva falam muito sobre esse versículo, que fala que nós saímos das trevas para o reino do seu amor. Muito, né? Muitas ministrações você fala. Quando eu falei, eu só via a pastor Isva falando assim daqui da frente, sabe? E aí o que acontece? Colossenses 1,13 fala sobre isso, que a gente saiu das trevas quando a gente se decidiu para o reino do amor. Aí a pessoa vem aqui na igreja, se converte e a gente vibra, amém? Aí você pensa o quê? Essa pessoa vai ter uma vida transformada. Não que vai ser de hoje para amanhã, é um processo. Mas ela vai mudar alguns hábitos, vai mudar companhias, provavelmente, cada caso é um caso. Vai mudar a forma de falar, vai mudar a forma de se vestir, vai mudar. Aí, se essa pessoa se converte, começa esse processo de transição e, de repente, para e some. Qual é a sensação que dá para a gente? Uma frustração, não dá? Aquela coisa assim, poxa, estava indo tão bem, não está mais congregando, já está caminhando com quem não deve. Ou só eu sinto isso, essa compaixão pela pessoa que se converte, começa e daqui a pouco some. Sim? Só que olha o que acontece com a gente. Nós nos convertemos, amém? Estamos aqui congregando, estamos firmes. Será que a gente está renovando a mente todo dia? Será que a gente está cuidando do corpo todo dia? Será que a gente está descansando todo dia? Será que a gente está olhando para corpo, alma e espírito, tendo o cuidado necessário todo dia? Porque só para essa pessoa é diferente, para a gente não. É um processo de mudança. A gente decidiu ter uma nova vida com Ele. Se a gente decidiu ter uma nova vida com Ele, os nossos hábitos têm que mudar. A nossa mente tem que mudar. O que a gente come tem que mudar. Entrar exercício físico na nossa vida é necessário, amém? Domingo eu não vim ao culto porque eu travei a lombar e eu estava sem andar. Assim, mas Deus é bom, amém, estou aqui, já estou andando e daqui a pouco eu estou pulando. Mas foi ruim o processo, porque na hora que eu travei, eu comecei a chorar, porque eu falava, eu não conseguia sair do lugar. E assim, eu acho que eu melhorei bem de ontem para hoje. Hoje foi mais, né? Mas é uma sensação de limitação, porque eu ficava, eu quero fazer exercício, eu quero andar, eu quero dirigir, e não pode fazer nada, porque o corpo não deixa. Aí até a Ana brincou comigo, falou, isso porque você faz exercício. Imagina se não fizesse. É um conjunto. Só que eu cheguei lá no osteopata que a Imina indicou, até lembrei do pastor Rogério, que ele contou que meteu o cotovelo no intestino, então foi muito igual comigo. E ele falou assim para mim, lombar? Você está achando que é lombar? Teu problema é o intestino, é o que você come. Aí eu não vou falar agora sobre o processo todo, quem quiser eu falo depois. Mas é um conjunto. Será que no descanso eu cuido do que eu como? Porque tem uma coisa, o cansaço dá fome também. Vocês sabem disso?
Isaías 40, 30, 31. Não abre não, Mateus, deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que o descanso, ele é só para o adulto? Não, ele é para todos. A criança, quando é bebê, recém-nascido, os pais cuidam porque querem que ele durma, que aquele momento é precioso quando eles dormem, né? Mas a gente vai crescendo e os hábitos vão mudando. E eu vou te falar que, às vezes, os seus pais podem não ter ensinado os bons hábitos para você de sono, de rotina, de descanso. Mas existe uma linha que a psicologia tem batido muito na tecla hoje em dia, que é a autorresponsabilidade, que não é porque você não foi ensinado que você não é capaz de fazer. Seja responsável pelo seu corpo. Seja responsável pelo seu descanso. Ah, mas eu fui criado virando à noite. Se vira, você vai dar o jeito agora de começar a botar a disciplina, virar um hábito para começar a dormir bem, amém? Ah, mas eu fui criado comendo o que tinha e doce. Dá o seu jeito. Porque hoje, o acesso à informação que a gente tem, só não se cuida quem não quer. Porque tem informação em tudo quanto é canto, pela internet. Então, vamos lá. Isaías 40, 30... Até os jovens perdem as forças e se cansam. Olha aí, não só são os adultos, viu, jovens? E os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. E, às vezes, eu não sei quem está aqui que faz exercício físico, a gente vai fazer exercício e está exausto. Ainda se acaba fazendo exercício, porque precisa fazer o exercício. Só que a gente não respeitou o tempo de descanso. E ali está dizendo o quê? Quem confia no Senhor renova as suas forças. Porque, às vezes, a gente está dormindo pouco e está fazendo muito porque não está confiando. Ah, eu tenho X contas para pagar, eu preciso trabalhar mais, porque senão não vai ser pago. Quem disse? É bíblico o descanso, gente. Amém? Ah, eu tenho uma prova tal para fazer, eu tenho que virar à noite estudando, porque senão eu não passo. Quem diz? Você vai virar à noite, vai ficar exausto, e é capaz da memória não funcionar no dia. E veja bem, eu não estou fazendo alusão à preguiça ou a ficar acomodado, viu? O trabalho também é algo divino. Estudem e trabalhem. E sabe qual é a solução? Põe lá, Mateus, por favor. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. A solução para esse processo de renovo, de descanso, é esperar no Senhor. E aí, eu te pergunto, por que você não está descansando? O que está te deixando ansioso? Por que você não está conseguindo dormir? Por que você não está conseguindo parar? Sabe, isso é para reflexão de vocês, porque isso chegou também bem forte para mim. Tem pessoas aqui que não estão conseguindo dormir. Tem pessoas com mentes inquietas, preocupado com um monte de coisa. E a ansiedade, ela é um excesso de futuro, né? Que você começa a pensar por algo que não aconteceu. Mas deixa eu te falar, a fé fica onde? Porque a fé é crer naquilo que está para acontecer. Mas você fica preocupado com o que não aconteceu. Olha que coisa. Então, parem para refletir sobre a relação da fé com a ansiedade e com aquilo que está te impedindo de parar e de descansar. Eu assisti um trecho da Camila Barros, não sei se vocês sabem quem é, e ela estava falando o seguinte, contando um episódio, que disse que ela trabalhava em banco, algum tempo atrás, não sei quando, e ela disse que o banco abria às 10 horas e ela chegava muito cedo, ela chegava às 8h30 para poder arrumar as coisas no banco. E aí, quando ela chegava, já estava aquela fila gigantesca, né, antes do banco abrir. Isso é normal, porque a gente sabe que isso acontece. Só que ela falou que chamava atenção porque toda vez que ela chegava tinha um senhorzinho idoso, que ele era o primeiro da fila, que ele levava aqueles banquinhos de abrir e armar, sentava. Aí que quando ela passava por ele, 8h30 da manhã, ele era sempre primeiro da fila. Aí ela passava e falava... Não, ele dava bom dia para ela dava bom dia, ela falava, olha, o senhor chegou cedo, o banco sobe 10 horas. Ele falou, não, eu sei. Aí ele pegava a garrafa térmica daquela que tem um copinho que dá para virar xícara,
ali na rua, tomava o café dele, comia o pão, abria o jornal, começava a ler e esperava o banco abrir. E aí ela falou que a filha aumentando, aumentando. Quando o banco abria, que ele guardava tudo, ele falava, bom dia, e ele entrava. E ela disse que as pessoas que estavam atrás entravam de todas as formas, xingando, gritando, reclamando que demorou para abrir, que ficou muito tempo na fila. Eu só lembrava do Renato contando nos episódios que uma vez tacaram até uma pedra, não foi, numa agência? Que assim, acontecia de tudo. E aí ela falando, sabe, você define como você vai esperar. É opcional. Ele decidiu esperar como? Se preparou, se organizou, se supriu e botou um sorriso no rosto. E as outras pessoas se prepararam. Chegaram lá, sabe como? Hélio também, que trabalha em banco, deve ver muita coisa, né, Hélio? Chegaram lá, sabe como? Sem nenhuma organização, querendo que resolvesse para ontem, porque esse tempo que urge. E aí, eles decidiram esperar como? Mas aí eu pergunto para você, como você tem decidido esperar nesse descanso em Deus para aquilo que você precisa? Você está se alimentando de sentimentos e emoções que vão te adoecer e te fazer mal, porque querem ver o processo logo? Ou vão se suprir daquilo que é bom, botar um sorriso no rosto para que a porta abrir, você falar, chegou. Eu sabia que esse dia ia chegar. Amém? Eu tinha anotado vários versículos que falavam sobre descanso e sobre essas questões todas. Aí eu pesquisei, eu joguei no Google, botei quantos versículos tem sobre descanso? Tem quase 200 versículos sobre descanso na Bíblia. É muita coisa. Quase 200 não é algo para passar em branco, gente. Porque quando eu comecei a ver o tanto de versículos, não vai dar para falar esses versículos todos na ministração, eu queria falar de todos. E aí eu assisti um trecho de uma ministração que falava o seguinte, existem 365 versículos, presta atenção, 365 versículos, um para cada dia, sobre não fique ansioso, não tenha medo, não vos preocupeis, não andai ansiosos, só sobre o assunto. Gente, não é para passar de qualquer jeito esse tema. A gente precisa parar, aprender, ouvir. Lembra do que Deus fez? Ele contemplou. Ele elogiou o que ele fez. Senhor, obrigado, eu abençoo esse meu trabalho de hoje, que eu estou encerrando por aqui. Obrigado, Espírito Santo, por aquilo que você me trouxe de inspiração para criar, para as soluções, para os problemas, para atender os clientes. Obrigada por um dia que acabou. E foi muito bom. Amém. E vai descansar. Ah, mas o cliente tal não fechou. Mas é para descansar. Quem disse que você precisa desse cliente? Amém? E aí eu trouxe para vocês, eu estou terminando de ler esse livro aqui, não sei quantos já viram. Já viram? Deixa eu ler a capa aqui. É do pastor Luciano Subirá, fala sobre o cuidado do corpo. Sabedoria bíblica para o bem-estar físico e espiritual. Eu indico para todos. Ele conta o processo dele, de que ele emagreceu ele tinha 153 quilos, ele emagreceu, agora eu estou com medo de falar errado, mas acho que são 60 e poucos quilos. Mas só que ele não fala sobre emagrecimento, especificamente. Ele fala sobre a saúde do corpo. E ele vai contando todo o processo, porque ele era daquele que falava assim, para que dormir, se eu posso produzir? Vocês já ouviram o termo workaholic, né? Que é quem trabalha e não consegue frear, porque precisa trabalhar, não para. Então, ele fala, ele como pastor, ele viajava muito, ele estudava, viajava e não parava, até que ele começou a entender esse processo que ele precisava de um freio, que eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas eu quero ler para vocês. Ele traz aqui um relato, não tinha como eu só contar, eu preciso ler mesmo para vocês. Ele fala que essas informações foi o neurocientista especialista em sono, Matthew Walker, que é autor do livro Por que Nós Dormimos. E ele presta atenção nessas informações. O hábito de dormir menos de 6 ou 7 horas por noite abala o sistema imunológico, mais do que duplicando o risco de câncer.
Sono insuficiente é um fator de estilo de vida, decisivo para determinar se um indivíduo desenvolverá a doença de Alzheimer. Sono inadequado, até as reduções moderadas por uma semana, que é aquela semana que alguns dias você não dorme bem, altera os níveis de açúcar no sangue de forma tão significativa que pode fazer com que a pessoa seja classificada como pré-diabética. Também aumenta a probabilidade das artérias coronárias ficarem bloqueadas e quebradiças, abrindo assim o caminho para doenças cardiovasculares, derrame cerebral e insuficiência cardíaca congestiva. Vocês acham que é pouco, né? Talvez você tenha reparado que sente mais vontade de comer quando está cansado. E isso não é coincidência. A insuficiência de sono eleva a concentração de um hormônio que nos faz sentir fome, ao mesmo tempo que refreia um hormônio complementar que gera satisfação alimentar. Apesar de satisfeito, você ainda quer comer mais. Uma receita comprovada para o ganho de peso, tanto em adultos como em crianças com deficiência de sono. Infelizmente, os seres humanos são a única espécie que se priva deliberadamente de sono sem obter um ganho legítimo. Todos os componentes de saúde física, mental, emocional e incontáveis costuras do tecido social estão sendo erodidos pelo nosso oneroso estado de negligência do sono, tanto humano quanto financeiro. Espera aí. Achei. O sono proporciona vários benefícios garantidores da saúde, passíveis de serem adquiridos pelo uso contínuo a cada 24 horas, mas muitos não querem. No cérebro, o sono potencializa uma diversidade de funções, incluindo a nossa capacidade de aprender, memorizar, tomar decisões, fazer escolhas lógicas. Ao benevolentemente reparar nossa saúde psicológica, o sono calibra os circuitos cerebrais emocionais, permitindo-nos enfrentar os desafios sociais e psicológicos do dia seguinte com autocontrole. No andar de baixo do restante do corpo, o sono reabastece o arsenal do nosso sistema imune, ajudando a combater o câncer, prevenindo infecções e protegendo contra todo tipo de doenças. Reforma o estado metabólico do corpo, ajuda o equilíbrio da insulina, glicose, regula o apetite, ajuda a controlar o peso, substitui uma alimentação repulsiva. O sono abundante mantém um florescente microbioma no intestino. O sono adequado está intimamente associado à boa forma do sistema cardiovascular, baixando a pressão sanguínea ao mesmo tempo que mantém o coração em boa condição. Deixa eu te falar, muitas vezes o que você tem é falta de sono, falta de dormir. Portanto, quando nos recusamos a respeitar a necessidade de descanso, nossa atitude, além de rebelde, também é tola. Como ignorar a sabedoria divina? Como podemos ser tão prepotentes a ponto de achar que entendemos melhor o funcionamento da criação do que o próprio Criador? Deu para pegar, gente? É sério. Muito. Aí você fala, para quê? Você fala, não, peraí, você está dizendo então que o que Deus fez, o processo que Deus criou não está valendo. É isso? Porque é isso que a gente faz. A gente deixa de lado, a gente quer dar o jeitinho, a gente burla o cuidado com a gente. E aí, só para dar um reforço, vamos falar sobre Jesus. João 4, 5 e 6. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Gente, Jesus cansou. E Jesus parou. A Bíblia não ia trazer isso em vão para a gente. Um outro exemplo é o exemplo da tempestade, que a gente sempre fala, né? De como ele falou com os discípulos, a fé dos discípulos. Mas pensa bem, o barco balançando, aquela água entrando, a tempestade rolando. Quem consegue dormir, gente? Quem está exausto? Porque eles não paravam, eles caminhavam muito, eles atendiam muitas pessoas. Quem atende a público aqui sabe que atender gente cansa. Ouvir problema, então, gente para curar, pensa, o tanto de gente. E eles tinham que estar com o emocional em dia. Então, o que ele fez? Descansou.
Ele sabia que tudo ia ficar bem, mesmo no caos da tempestade. Outro trecho, Marcos 6, 30 e 31. Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Olha aí mais uma vez. Jesus mandando a galera parar, descansar, cuidar do corpo, que nem comer tinham comido e estavam atendendo as multidões. Amém? O Enio está aí? Enio. Ah, tá. Chama ele para mim, por favor. Quando eu falei para vocês que quando esse tema veio, eu fiquei me perguntando, Deus, para que esse tema? Parece um tema assim, né? Tipo, falar sobre descanso. Será que isso vai chegar ao coração das pessoas com valor? Que valor tem? Primeiro eu comecei a perguntar, que valor tem falar sobre descanso? Porque chegou para mim primeiro, né? Eu precisava entender sobre o descanso da minha vida. E aí, quando tudo foi chegando, isso foi sendo construído, eu falei, não é só para mim, isso precisa ser compartilhado. A gente precisa saber descansar. E eu não sei se você sabe, mas dizer não também é saudável. Faça o exercício de dizer não com amor. Às vezes, a gente só quer mais um. Não, vou fazer só mais um. Vou comprar só mais um. Vou atender só mais um. Vou criar só mais um. Não, para. Respeita o seu corpo. Descansa. E vocês puderam ver que é um circuito, né? Porque tem o descanso mental, o descanso físico e o descanso espiritual. E se um não vai bem, vai só virando um acúmulo para todas as outras áreas. E eu quero perguntar para vocês, não precisam me responder, mas que vida que você quer levar? O que você vai escolher? Como eu falei lá atrás, a escolha é uma autorresponsabilidade. O pastor Luciano Subirá, ele conta um episódio de um pastor que, eu não lembro o que ele teve, que ele morreu e depois ressuscitou em plena internação que ele teve lá no processo do cuidado. E aí, quando ele partiu, ele disse que via as pessoas preparando o enterro dele, o sepultamento. E que as pessoas falavam assim, poxa, foi tão cedo, porque acho que ele tinha uns 40 e poucos anos. Foi tão cedo, tinha tanto para viver, né, mas Deus já levou. Aí, nessa visão que ele tinha, Jesus vira para esse pastor, que não é o Luciano, e fala assim, além de você não levar a sério cuidar do seu corpo, não joga a culpa para mim, para dizer que eu te levei mais cedo, não transfere para mim, não. Sabe, a gente fala muito em viver a eternidade, mas a gente não precisa antecipar. A gente pode deixar para o tempo certo. Eu falo que eu quero ser arrebatada. Houve época que eu falava, no meu enterro eu quero. Isso. Não, agora eu quero ser arrebatada. Amém? Eu dizia, meu enterro vai ter uma festa, vai cantar música. Não, eu vou gastar energia pensando em enterro nada. Eu quero subir junto. Amém? Vamos viver muito. Tem um outro livro dele que vem falando que a expectativa é que a gente viva cerca de 120 anos. Quem quer, pega, gente. Porque é com vigor. Eu quero com vigor, tá? Não quero ruim, torta, caquética, não. Eu quero 100%. Com todo vigor. Ainda indo para show, para pular, levando o menino para passear. Aí já vai ser neto, né? Show da Gabriela Rocha. Bem eu. Sabe, a sua vida, ela é moldada pelas escolhas que você faz. Hoje, a sua história é consequência das escolhas que você já fez. Mas isso não precisa ser um fim. O pastor conta que quando ele se deu conta, ele precisou tratar de recuperar a saúde dele. Quando eu me dei conta com essa delicadeza do médico da minha mãe, eu falei, eu preciso fazer algo. Mas às vezes só foi um tantinho. O Rafa está me contando que ele está lendo um livro que fala todo dia a gente precisa ser 1% melhor. Se eu sou 1% melhor hoje, amanhã eu sou quanto, gente? E daqui a um ano? É isso. O que não dá é para ficar preto, tipo, não tem mais jeito. Muda hábito. Conversa com quem entende, vai ler sobre. Esse livro eu recomendo, ele é... Uau!
Indico. É muito, muito, muito bom o lugar que ele consegue botar a gente para falar, meu Deus, Deus me criou. Que zoeira eu estou fazendo com o que ele criou. Que falta de consideração, de respeito. Como que eu posso fazer isso? E como que eu posso quebrar os princípios, querer questionar os princípios do que ele estabeleceu que vale para o meu corpo? E, para a gente terminar, Filipenses 4, de 6 a 9. Eu quero trazer para vocês a solução. Ah, mas eu estou num processo que eu não estou conseguindo sair de um quadro de depressão, eu não estou conseguindo sair do quadro de ansiedade, a minha mente não para, eu estou inquieto, eu estou cheio de pepino à volta, eu estou vendo a pressão do calendário, eu estou vendo as contas chegando, eu estou vendo aquele concurso que eu quero e não tive tempo ainda, estou precisando de um milagre. Vamos ver como é que a gente resolve as emoções. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus. Ei, você vai experimentar a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento, a paz que vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Sabe quando você não sabe o que vai fazer com a sua mente? Olha a solução. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro. Para de olhar internet, para de procurar no Google aquilo que é fake news, que vai te deixar em dúvida. Para de olhar o corpo do outro desejando ter aquilo, a vida do outro, que a grama está mais bonita, sabe? Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Amém? Vamos ficar de pé? É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Ei, não é seu trabalho. É meu, somente Escolha meu, contar com todo Ele.
trabalho. O seu trabalho é descansar nele. E o teu trabalho é descansar em Para de mim. deixar sua mente inquieta com o que está chegando à volta para você. É meu, somente meu, todo trabalho. A decisão, você vai fazer decisão com ele. E o teu trabalho Ele quer que você segure na mão dele para pegar junto com você e te ajudar a fazer a escolha certa. é teu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Tem um único trabalho de descansar na presença dele. O único trabalho de se prostrar diante dele. O único trabalho de contar com ele. O único trabalho de confiar que com ele vai dar certo. Eu quero chamar aqui à frente os chefes de família. Os homens, chefes de família. Um só cuidado qualquer que seja. Pois somente um, seria muito para ti. Sabe, hoje quando eu estava recolhida, chegou para mim que muitos de vocês estão carregando cargas como chefes de família. Eu não sei quais são as cargas, vocês sabem. Mas eu quero com vocês hoje encerrar esse ciclo. Nós temos um Deus provedor. Nós temos um Deus cuidadoso. Nós temos um Deus que permite você ter a liberdade de escolher o que você quer para sua casa. E eu olho para vocês e quando vocês vieram ao meu coração, a percepção que eu tinha é que tinham tantas informações em volta como cobrança. Vocês se perguntando como, com quem, qual a solução, o que fazer para dar certo. Eu percebi alguns com mentes esgotadas. Não temas quando enfim tiver. E eu quero orar por vocês hoje, encerrando esse ciclo. Porque eu creio na palavra do nosso Deus. Eu creio que ela é refrigério. Eu creio que ela é provisão. Eu creio que ela é sustento. Eu creio que ela é discernimento. Eu creio que ela é força para vocês. E vocês não estão sozinhos. Eu olho e percebo que alguns pensam: meu Deus, mas eu como chefe de família estou tendo que resolver tanta coisa só, não tenho com quem conversar, eu não tenho com quem compartilhar o que eu estou vivendo. O seu trabalho é descansar nele. A solução é nele. Eu quero que hoje você largue aqui tudo aquilo, sabe, que é peso, que é cobrança. Vocês, enquanto homens, eu sei que vocês têm cobranças pela posição que vocês ocupam. Mas eu também sei que vocês têm um pai que supre tudo aquilo que vocês não imaginam. Pai, eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, por todos esses homens que estão aqui à frente, que são chefes de família, Pai. Incluindo o Enio, que está dando o seu melhor aqui no seu altar, Pai. Pai, venha com a tua provisão. Seu Espírito Santo mostrando para eles qual a escolha que eles têm que fazer. Eles encontrando na sua intimidade contigo solução para aquilo que parece que está tão difícil. Mas não é difícil com o nosso Pai. Pai, ensina esses homens a descansarem. Ensina esses homens a descansarem os seus corações, a sua mente. Que eles já tenham de imediato situações que eles
precisem já se colocar à prova de que eles são capazes de descansar. Para ontem, porque eu sei que o tempo urge, o teu reino precisa avançar. E se eles, como chefes de família, conseguem solidificar as suas casas, que sucesso vai ter esse lar, Pai. Honre cada um, Pai, desses homens que estão aqui à frente. Honre cada um naquilo que eles sabem fazer de melhor. Honre cada um nos seus trabalhos. Honre cada um nos seus espaços que eles ocupam. Satanás, você não tem nenhuma legalidade para interferir sobre a história que eles vão construir daqui para frente. Porque eles são filhos do Deus vivo, o Deus do descanso. E é nesse descanso que eles vão aprender a renovar-se. Eles vão aprender a reinventar-se. Por que não se reinventar com um Deus tão criativo? Obrigada, Pai, pela provisão na casa de cada um deles. Provisão de forma abundante, provisão sobrenatural, que eles tenham fartura para compartilhar. E se for provisão de alimento que seja, se for provisão financeira que seja, se for provisão de paz, se for provisão de descanso, se for provisão de terem novos amigos, mande amigos, Pai, para esses homens chefes de família. Eles também precisam de amigos para terem relacionamentos saudáveis. Mande pessoas cheias da sua palavra, Pai, pessoas cheias da sua unção, para estarem trocando experiências com eles sobrenaturais. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro graça, favor, abundância, milagre. Tudo aquilo que o coração deles deseja está alinhado à sua vontade, Pai. Que venha chegar na vida de cada um deles e venha ser derramado, tanto nas suas casas, como por aqueles que passarem à volta deles, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque a gente sabe que a sua palavra funciona. Obrigada porque eu creio que renovo chegou em cada lar aqui. Nós oramos pelos homens, responsáveis pelas suas famílias, mas nós cremos que essa provisão chegou para todos. Chegou para todos. Descanso para todos, renovo para todos, provisão para todos, em nome de Jesus. Tem alguém precisando de oração por cura? Todos curados, glória a Deus. Amém. Sim. Amanhã, de 8 a meio-dia, estaremos reunidos aqui para... Vai encerrar o ciclo do jejum? Não, é um dia... ok. Amanhã, uma reunião de jejum e oração. Não sei quantos viram no grupo que no início da semana a pastora Elis vai convidar a igreja para estarem no processo, para a igreja estar no processo de jejum e oração, e amanhã será de 8 a meio-dia aqui. Eu declaro que vocês sejam abençoados na prática da palavra, amém? Cheguem em paz em suas casas, em nome de Jesus.